Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade. Nosso programa não tem o objetivo de polemizar, nem de trazer ideias pessoais, mas sim o de estudar e compreender o Evangelho à luz da doutrina espírita. E este é o convite que temos a você e trazemos no ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador. Iniciamos sempre através do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e, na sequência, nós vamos trazer Caibar Schutel, Paulo de Tarso, Emmanuel e encerrando o programa com a palavra de José Herculano Pires. Vamos, então, dando início, colocar já na tela a nossa apresentação, lembrando que estamos aqui ao vivo e, portanto, você pode participar, pode enviar a sua mensagem, pode fazer uma pergunta. É um prazer interagir com você que está aí nos acompanhando. Basta fazer isso, tanto através do Facebook, quanto do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador. Colocando, então, a nossa apresentação de slides, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, com as mensagens a respeito do tema a beneficência. Hoje, a última mensagem sobre esse tema, ela foi dada pelo Espírito João, na cidade de Bordeaux, no ano de 1861, e constitui o item 16 desse capítulo 13. Muito bem, vamos então, no próximo slide, colocar aqui na tela, para que possamos acompanhar, a primeira fala desse Espírito João. E não pergunte se ele é, porventura, João Batista, ou se ele seria João Evangelista, não sabemos. E como nos informa Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, o nome pouco importa. Importante é o conteúdo da mensagem. Se esse espírito resolveu assinar simplesmente João, como poderia ter assinado Carlos, José, e assim por diante, é porque ele não quis fazer uma identificação. E nós temos que ter todo o respeito a isso, sempre lembrando, o nome é nada, mas o conteúdo é tudo, e é o que nós temos, portanto, que analisar. Vamos passar, então, a palavra ao Espírito João sobre o tema a beneficência. Ele nos diz: a mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nos trabalhos da casa, não pode dedicar algumas horas ao serviço do próximo, que, com as sobras dos seus gastos felizes, compre agasalhos para o infeliz que tirita de frio, com suas mãos delicadas, confeccione roupas grosseiras, mas quentes, e ajude a mãe pobre a vestir o filho que vai nascer. Se o seu filho, com isso, ficar com alguns rendados de menos, o daquela terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não dispõe de sobras, mas que desejas, no amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis, oferece algumas horas do teu dia, do teu tempo, que é o teu único tesouro. Faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes,
Vende o produto dos teus serões, e poderás também proporcionar a teus irmãos a tua parte de alívio. Terás, talvez, algumas fitas a menos, mas darás sapatos aos que vivem descalços. Vamos conversar sobre estas palavras desse espírito que se chamou simplesmente João. Primeiramente, ele se refere à mulher rica, a mulher que está bem de vida. Não significa que seja milionária, mas que está bem de vida, que não tem nenhum problema de ordem financeira. Essa mulher que utilize o seu tempo, muitas vezes ocioso, para confeccionar roupas para as crianças mais pobres. Naturalmente que a confecção de roupas é apenas um exemplo que esse espírito está utilizando, porque outros serviços, de acordo com a habilidade de cada mulher, poderão ser feitos. Claro que ele se refere às mulheres, mas isso serve para nós também, homens. Executarmos serviços, tarefas, a benefício dos mais pobres, daqueles que estão passando pelas mais variadas necessidades. E como estamos bem, nada nos falta, qual é o problema de tirar alguma coisa de nós mesmos para doar aos mais pobres? Porque essa é a verdadeira caridade, a atitude de bondade para com o próximo. Mas o Espírito João também nos lembra no texto que aquela mulher operária, trabalhadora, aquela que está aí batalhando pela vida, junto ao seu companheiro, não tem sobras. Muitas vezes, as contas para serem pagas, o pagamento é feito no limite, ou até mesmo com atraso. Apesar da penúria financeira, é possível também ajudar os que ainda são mais pobres. E ele lembra que todos nós podemos, com um pouco de sacrifício, usando as horas depois do serviço profissional, para confeccionarmos algo que possamos vender, e a renda dessa venda poderá, então, ser doada às pessoas mais pobres ou ser revertida para a compra de roupas, de agasalhos, de mantimentos. Enfim, não importa a nossa condição financeira, a nossa condição social, o fato é que todos nós temos, sim, como ajudar os mais necessitados, os que estão à margem da justiça da sociedade humana. Sempre podemos doar algo de nós para essas pessoas, essas famílias, essas crianças. Essa é a solicitação que o nosso irmão João está fazendo nessa mensagem que Allan Kardec publicou no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele ainda vai nos falar mais. Vamos, então, ao próximo slide, para que possamos acompanhar as palavras desse Espírito. Aí está na tela. E todos vós, que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que sois lidos somente pela gente de sociedade, preenchei os seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja destinado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que vossa inteligência
venha também ajudar os vossos irmãos. Não tereis menos glória por isso, e eles terão alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis dar, a qualquer classe a que pertençais. Tereis sempre alguma coisa que pode ser dividida. Seja o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parcela aos que não têm sequer o necessário, pois, em seu lugar, ficaríeis contentes se alguém dividisse convosco. Vossos tesouros da terra diminuirão um pouco, mas vossos tesouros do céu serão mais abundantes. Colhereis pelo cêntuplo, lá em cima, o que semeardes em benefícios aqui embaixo. São palavras bem vigorosas do Espírito João, dada lá na cidade de Bordeaux, na França. O que ele está nos lembrando, em linhas gerais, é que não importa a profissão que tenhamos, devemos destinar sempre algo dos nossos rendimentos à caridade, à beneficência para com os mais pobres. Não podemos esquecer deles, ainda mais se viermos de baixo. Ou seja, se éramos também pobres, e agora, com a nossa profissão, estejamos bem de vida. Não esqueçamos daqueles que possuem necessidades, mesmo porque, como ele nos lembra, se o quadro fosse o inverso, ou seja, nós, perdendo o emprego e assim por diante, nós estivéssemos em necessidade, nós ficaríamos muito contentes e muito agradecidos se alguém nos socorresse, não é mesmo? Então, vamos colocar em prática o ensino do nosso Mestre Jesus, que somente devemos fazer aos outros o que desejamos que eles nos façam. Claro que é lícito viver a vida material, a existência humana aqui na Terra, mas não esqueçamos de compartilhar o que temos, o que nos está sobrando com os outros que necessitam, que não têm a mesma aventura da felicidade que nos visita. Não podemos esquecer disso. Isso nos lembra um querido companheiro que nos contou a sua história quando fizemos um roteiro de palestras pelos centros espíritas de cidades do sul de Minas. E ele contando que, nascido lá, né, numa determinada cidade, ele fez toda a carreira dele, profissional, na cidade do Rio de Janeiro. Casou na cidade do Rio de Janeiro, teve os filhos e sempre sonhou em conseguir a aposentadoria e voltar para a sua cidadezinha lá no sul de Minas. E ele conseguiu. Preparou tudo e estava muito feliz. Mas foi recordado que a felicidade não é deste mundo. E antes de viajar, ele teve um infarto. E aí, o que o fez pensar? Então ele lembrou, eu estava querendo voltar para a minha cidade, lá no sul de Minas, só para gozar a aposentadoria. Mas eu sou espírita. Eu já entendi o recado. Lá, assim que eu fizer a mudança, já vou criar um centro espírita. Mãos à obra, no trabalho do estudo e da caridade. E assim, então, ele fez, doando de si mesmo para os mais necessitados. Guardemos essa lição para não esquecermos que precisamos sempre ajudar aqueles que estão em pior situação do que nós aqui na Terra. Nós vamos continuar o estudo do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo no próximo programa e você já está aí convidado para nos acompanhar.
Mas agora está na hora de realizarmos o estudo com base no livro O Espírito do Cristianismo, escrito por Caibar Schutel, esse valoroso companheiro espírita lá de Matão, no estado de São Paulo, entre o final do século XIX e o início do século XX, e que nos deixou um legado simplesmente maravilhoso. Na obra, hoje, nós vamos estudar o capítulo A Negação de Pedro, que é uma passagem do Evangelho muito conhecida. Mas vamos recordá-la, para podermos fazer os nossos comentários a partir do que escreve Caibar Schutel. Vamos colocar aqui na tela, então, essa passagem do Evangelho, que está lá em Lucas, no capítulo 22, versículos 54 a 62. Lembrando que o Novo Testamento ele é composto pelos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. As cartas de Paulo de Tarso, as cartas de Pedro, as cartas de João, cartas de Tiago e também o Apocalipse, escrito por João, e os Atos dos Apóstolos, que teria sido escrito por Lucas. Tudo isso compõe o Novo Testamento. Mas vamos, então, aqui a essa passagem narrada por Lucas. Prendendo-o, ou seja, a Jesus, eles o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro ia seguindo de longe. Eles, tendo-se acendido fogo no meio do pátio, sentaram-se. E Pedro sentou-se no meio deles. Uma criada, vendo-o sentado ao lume, o encarou e disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Não o conheço, mulher. Daí a pouco, vendo-o um outro, disse: Também tu és dos tais. Respondeu Pedro: Não sou. Tendo passado cerca de 1 hora, afirmou ainda outro: Certamente este também andava com ele, porque também é galileu. Respondeu Pedro: Homem, não sei o que estás dizendo. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Passagem muito famosa, porque Jesus, antes de ser preso, havia anunciado a todos, e a Pedro em particular, que ele, Simão Pedro, iria negar a seu mestre Jesus por 3 vezes naquela noite, antes do galo cantar, anunciando a alvorada, o amanhecer. E, de fato, aconteceu. Ao estudarmos essa passagem à luz do Espiritismo, não temos nenhuma condenação a fazer a Pedro, mas temos que entender o contexto em que ele se encontrava. Jesus havia sido preso pela guarda do Templo de Jerusalém, a guarda judaica. Tinha sido levado à casa do sumo sacerdote, que à época era Caifás. E lá ele foi aprisionado. Pedro estava acompanhando, mas sem saber o que poderia fazer e sem ter ideia do que iria de fato acontecer com Jesus. A situação era extremamente delicada, porque Jesus estava preso. Será que prenderiam também os seus seguidores, os seus discípulos? O que fazer? Pedro, então, se introduziu na casa de Caifás, no pátio da casa, e ali ficou à espreita, aguardando os acontecimentos para perceber o que poderia fazer para resgatar Jesus. Já era noite, portanto, não se podia fazer nada a não ser aguardar o dia seguinte, na parte da manhã. Ele ali está, no meio de todos.
e acabou sendo reconhecido, porque ele era um homem público. Todo mundo que procurava Jesus também via Pedro e os demais discípulos. E começaram, então, os apontamentos. E este aqui também é um seguidor desse daí, ó, desse Jesus. Pedro, naquele momento, claro, teve medo de ser preso. Não resta nenhuma dúvida em relação a isso. Do instinto de conservação daquele momento o levou a negar. A dizer, não, não, você está me confundindo aí com outra pessoa, não, eu não sou seguidor dele. E assim ele fez 3 vezes consecutivas ao longo da madrugada. E o galo, então, cantou, como Jesus havia anunciado. Não podemos condenar Pedro, porque não sabemos o que teríamos feito se estivéssemos ali, no seu lugar, naquela situação. E lembrando que Pedro, na sequência, vai ser muito importante para a divulgação e consolidação do Evangelho. Vai fazer uma obra extraordinária até ser crucificado na cidade de Roma, que, aliás, por considerar que ele não merecia morrer do mesmo jeito que seu mestre, ele solicitou aos romanos que ele fosse crucificado, mas de cabeça para baixo. Claro que os romanos estranharam enormemente isso, mas, enfim, por que não fazer a vontade do prisioneiro? E assim foi feito. Caibar Schutel, no seu texto, no livro O Espírito do Cristianismo, esse texto de Caibar Schutel compõe o capítulo 42 dessa obra. Ele vai nos lembrar que existem 2 fases muito distintas nessa situação toda que envolve Simão Pedro. A fase de estar envolvido pelo Espírito de Deus e a fase de estar envolvido pelo espírito da negação. Espírito de Deus, quando, por exemplo, Jesus perguntou aos discípulos quem eles achavam que Jesus era, e e Pedro se adiantou e disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse que ele não estava falando aquilo por ele mesmo, mas sim pelo Espírito do Senhor. Ou seja, Pedro, ao dar essa resposta, estava mediunizado. Atuou como um médium, o Espírito de Deus sobre ele. Olhando para Jesus e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és o Messias, o Senhor, o Redentor, o enviado do Pai que nunca nos abandona. Resposta maravilhosa, profundíssima, extremamente inspirada. E, portanto, segundo Caibar Schutel, nesse momento, ao receber, ao captar toda a inspiração divina, Pedro estava com o Espírito de Deus. Mas, ao negar ser discípulo de Jesus, ao negar ser um seguidor direto do Mestre, Pedro estava com o espírito da negação. Mas que nós compreendemos que, como já falamos, ele tinha que olhar para a frente. Não era o momento do testemunho. Quem tinha que dar o testemunho era Jesus. Os discípulos haveriam de dar o testemunho tempos depois, na tarefa de espalhar o evangelho pelo Império Romano, que dominava o mundo então conhecido na Europa e também na Ásia. Então, quando Pedro recua, quando Pedro
nega. Foi o instinto de conservação que atuou nele. Negar para sobreviver. Negar para que nada de mal lhe acontecesse. E, de fato, se pensarmos que Simão Pedro pudesse ter sido preso lá no pátio da casa do sumo sacerdote Caifás, o que poderia acontecer com os discípulos e demais seguidores de Jesus? Temerosos, dispersando, porque não apenas o mestre fora levado a Calvário, mas também o seu discípulo direto, aquele que deveria ser a pedra fundamental da igreja, da nova igreja que surgia através do Evangelho. Sem o mestre e sem a base fundamental, o líder que haveria de levá-los ao cristianismo, o que eles fariam? Então era preciso que Pedro fosse conservado. Por isso Jesus anuncia a ele: eu sei que você me ama. Eu sei que você quer beber também do meu cálice, como você já prometeu. Mas você irá me negar 3 vezes. E na narrativa do Evangelho, Pedro, aborrecido, retrucou o mestre e diz que ele jamais faria isso, que ele tinha imenso amor por Jesus. Como o mestre poderia pensar uma coisa dessas dele? Que ele iria simplesmente negá-lo? Mas Jesus sabia. Sim, você vai me negar porque você precisa me negar. Eu preciso de você na continuidade do trabalho. Karl Schutel, no seu texto, aqui no livro O Espírito do Cristianismo, que estamos estudando, ele nos explica justamente toda essa situação. Pedro não foi covarde. Pedro seguiu, na verdade, do fundo do seu íntimo, as instruções que Jesus iria lhe dar, tinha lhe dado. Você vai me negar. Ou seja, me negue. Você precisa me negar. Porque eu vou ao sacrifício. Eu vou me despedir deste mundo. Mas você precisa ficar. Você vai dar a continuidade a todo o trabalho da mensagem do amor para os seres humanos. Então, quando nós contextualizamos a situação daquele momento, nós entendemos porque Pedro negou, pela própria necessidade da sobrevivência e de dar continuidade ao trabalho do Evangelho. E ele vai dar testemunhos que não deixam nenhuma dúvida quanto ao amor que ele tinha por Jesus e o quanto ele entendia da necessidade do Evangelho para a humanidade. Tudo isso nós aprendemos com a doutrina espírita e com Kai Schutel, no seu texto, no seu comentário a essa passagem do Evangelho narrada por Lucas. Não apenas por Lucas, mas ele pegou mais particularmente essa passagem conforme a narrativa do evangelista Lucas. Nós vamos continuar a estudar o que vai acontecer na sequência com o nosso Mestre Jesus, mas a partir do programa que vem. Na próxima semana, nós daremos continuidade, porque Kai Schutel, ele vai acompanhar a narrativa de Lucas e dos demais evangelistas sobre, então, toda a sequência de julgamento, até se chegar ao Calvário, crucificação. Vai ser um estudo belíssimo, para o qual você já está convidado. Mas agora está na hora de convidarmos para o nosso programa Emmanuel e Chico Xavier. Por que estamos trazendo esse querido espírito e o não menos querido médium
É porque nós estamos estudando as cartas escritas por Paulo de Tarso. E Emmanuel, através de Chico Xavier, fez brilhantes e profundos comentários a respeito dos versículos das cartas de Paulo de Tarso. Então, nós estamos trazendo para o programa esses comentários. Hoje, nós vamos ver o comentário de Emmanuel sobre o versículo 6 do capítulo 3 da primeira epístola aos Coríntios. Já está aí na tela, onde Paulo escreve: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Paulo está lembrando que ele criou, fundou a comunidade cristã da cidade de Corinto, na Grécia, que, naquele momento em que ele está escrevendo a carta, Apolo é quem está à frente da comunidade, dando continuidade ao trabalho, mas que a obra pertence a Deus e cresce graças a Deus. Pois bem, nosso Emmanuel vai comentar esse versículo neste livro, Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier e publicado pela Federação Espírita Brasileira. O comentário de Emmanuel compõe o capítulo 138, com o título Pretensões. Vamos então à leitura, para que na sequência nós possamos fazer o comentário. Diz Emmanuel: a igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiam privilégios de edificação a Apolo. Um advogado dos gentios foi divinamente inspirado, comentando o assunto em sua carta. Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor? Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho por intermédio desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa, que, por vezes, chegam ao campo de serviço, exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade. Sempre inclinado a destacar-se nos círculos do bem que ainda lhe não pertence de modo substancial, raramente erros que comete. Não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos, ou à tua inteligência, e serve sem pretensões. Porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência. Mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos segundo o merecimento. Bem, esta fala de Emmanuel, através de Chico Xavier, está aqui nos chamando a atenção que a obra do bem, a obra da caridade, a obra do evangelho não nos pertence.
nem a este e nem aquele. E ninguém é mais importante do que ninguém. Não temos que lutar por destaques, porque a seara é imensa. Há muito trabalho a ser realizado. E esse trabalho tem que ser feito com humildade, com desprendimento. Lembrando que somos sempre substituíveis. E o seremos mesmo quando a morte chegar. Então, por que estamos lutando para sermos mais do que os outros? Para sermos considerados mais importantes do que os outros? Por que estamos querendo que aquilo que fazemos seja aplaudido, seja reconhecido pelos outros? Nada somos. As dádivas são divinas. Elas vêm de Deus. E Deus sabe dos nossos merecimentos e dos nossos deméritos. Por isso, o verdadeiro cristão, o verdadeiro trabalhador da seara do Evangelho, deve simplesmente bem realizar a parte que lhe cabe. O resto é com Deus, porque Ele sabe de cada um dos seus filhos, portanto, de cada um de nós. Todo destaque que procuramos é, na verdade, injustificável. É falta de humildade, é falta de fraternidade. Não importa qual seja a nossa tarefa na casa espírita, simplesmente a cumpramos com fidelidade, com bondade, com amor. Se somos vistos ou se não somos vistos, se somos reconhecidos ou não, isso pouco importa, porque mais importante de tudo é a consciência tranquila de que estamos realizando o trabalho, de que estamos fazendo, dando o nosso melhor possível, e que dia após dia estamos tentando nos melhorar moralmente num grande trabalho em equipe, colaborando, cooperando com total desinteresse, sabendo que não temos que nos perpetuar em cargos que são sempre passageiros. Sejamos tarefeiros, cooperadores. É o que importa na tarefa do Evangelho. No centro espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, não importa. Na sociedade como um todo. Não precisamos exaltar o que fazemos, divulgar o que fazemos. Simplesmente façamos. Façamos pelo bem de todos, pelo bem da humanidade à qual nós pertencemos. Por isso, Emmanuel intitula o seu texto, que se encontra aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, de Pretensões. Cuidado! O trabalho pelo Evangelho tem que ser um trabalho sem pretensões, inclusive do ponto de vista espiritual para o depois da morte. Entreguemos isso a Deus, nosso Pai, a perfeição absoluta, porque Ele sabe de nós e Ele nos dará aquilo a que tivermos por merecimento. E é o que Paulo de Tarso está nos chamando aqui a atenção. Não batalhemos, não lutemos por este ou por aquele, mas pela obra do Evangelho, que é de todos. É isso o que nós temos que fazer. Nós vamos continuar a estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, semana que vem, nosso próximo programa, com mais um versículo e mais um lúcido comentário do Espírito Emmanuel através do médium Chico Xavier. Bem, agora, antes de irmos para a finalização do programa, antes de trazermos
a palavra que tanto aguardamos de José Herculano Pires, vamos à nossa dica literária espírita. Hoje estamos aí trazendo o belíssimo livro Vida Feliz, autoria do espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, ou simplesmente Divaldo Franco. Essa obra, Vida Feliz, ela é realmente para todos os momentos. Mensagens bem profundas que falam para a nossa alma sobre o que é viver, as dádivas da vida e o que podemos fazer aqui na existência humana para semearmos a felicidade para nós e para os outros. E ela vai nos lembrar que é bem possível, sim, viver. Não que os problemas não existam, ela sabe disso, mas nos dá roteiros para que possamos superar as adversidades e semear a felicidade. Então, essa é a dica literária espírita de hoje. O livro Vida Feliz, do espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco, publicação da Leal Editora, sustentando a belíssima obra Mansão do Caminho, lá em Salvador, Bahia. Não deixe de conhecer essa obra, Vida Feliz. Bem, agora vamos ao final do nosso programa. E o final é sempre com a palavra dele, que está aí na tela, José Herculano Pires, que viveu de 1914 a 1979, nasceu lá em Avaré, no interior do estado de São Paulo, e veio a desencarnar em São Paulo, capital, onde ele viveu boa parte da sua vida, trabalhando durante 30 anos como jornalista nos diários associados, mas ele também era formado em filosofia e durante muitos anos foi também professor dessa matéria no ensino superior. Ele também foi radialista e, claro, não podemos esquecer, escritor. Nos deixou mais de 40 livros, além da tradução das obras de Allan Kardec. E como radialista, ele manteve um programa espírita na Rádio Mulher. Era o programa No Limiar do Amanhã. O programa teve mais ou menos 3 anos e meio de duração, entre os anos de 1970 e 1974. Digitalizados, e nós estamos trazendo, para finalizar o programa, a palavra de Herculano Pires sobre o Evangelho, porque ele sempre encerrava o programa fazendo um comentário sobre alguma passagem do Novo Testamento. Nós, então, estamos trazendo esse trecho. É um áudio original, não tem inteligência artificial aqui, não. Tá? É original, digitalizado. Na época, utilizavam-se os discos LP e as fitas magnéticas para fazer a sonoplastia e a gravação dos programas. Portanto, existem ruídos, algumas falhas naturais desse meio mecânico, praticamente, de gravação e de realização do programa, e o tempo, né? O tempo que danificou também algumas fitas magnéticas. Mas os áudios estão muito bons, vale a pena, sim, nós acompanharmos, ouvirmos a palavra de Herculano Pires. E se você também quiser ler, você pode ler esses comentários na obra que está aí na tela, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, publicação da Editora Paideia. Bem, já demos todas as informações. Vamos então agora passar a palavra a José Herculano Pires. O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade.
Abrimos o Evangelho ao acaso e eis o que saiu. Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Então chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe um cego e pediram-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, conduziu-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, pôs as mãos sobre ele e perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, elevando os olhos, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os percebo andando. Então lhe pôs outra vez as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou são, e distinguia tudo com clareza. Depois o mandou para casa e disse: Não entres nem na aldeia. Como vemos neste trecho do Evangelho, o problema da cura, mesmo quando realizado por um espírito da elevação de Jesus, ele implica naturalmente algumas providências que são necessárias em virtude das condições do próprio doente e da situação do ambiente em que se encontra. Vemos que Jesus afastou-se com o doente, com o cego, saiu fora dos limites da aldeia e foi procurar atendê-lo em local solitário. Por quê? Porque, naturalmente, as vibrações contraditórias do meio em que ele se encontrava prejudicavam a ação fluídica de Jesus. E Jesus agiu também por etapas. Não tivemos uma cura, por assim dizer, instantânea, do tipo que as igrejas chamam de milagrosas. Foi por etapas. Primeiro, ele tocou os olhos do cego. Diz aí no Evangelho, cuspiu nos olhos. Certamente passou saliva nas pálpebras do cego. Isto é servir-se de certos elementos materiais que convêm para, como veículos fluídicos. Estes elementos materiais preparam, por assim dizer, a condição necessária para que os fluidos penetrem na matéria daquela pessoa que está sendo assistida. Mas vemos que Jesus agiu por etapas, fazendo primeiro, ele visse de maneira ainda imprecisa, viu os homens andando como se fossem árvores, quer dizer, havia uma grande refração na vista ainda, que não permitia ver a figura nítida. A refração da luz fazia com que ela se espalhasse na retina. Foi necessário, portanto, que o Jesus agisse de novo até restabelecer a vista. E depois recomendou que não entrasse imediatamente na aldeia. Por quê? As condições da aldeia não eram favoráveis ao restabelecimento da vista desse cego. Era preciso que ele tivesse cuidado, que ele se cuidasse ainda, pois a sua situação psíquica, durante o tempo todo em que esteve sofrendo aquela doença, e por certo sob a ação de entidades vingativas, porque tudo leva a crer neste episódio que houve a necessidade de um afastamento de entidades, a própria retirada da pessoa para fora da aldeia está nos mostrando isto. São providências necessárias ao afastamento de entidades desequilibradas e perseguidoras para libertar o sofredor da ação destas entidades. E depois, como vimos, a recomendação de não voltar à aldeia, de continuar a ir para casa, distanciar-se do povo, conservar-se num lugar à parte, tranquilo, naturalmente encontrando no lar a recepção mais carinhosa que lhe podia ser dada, e neste ambiente feliz ele recuperar-se com mais facilidade do sofrimento por que passou. Mas para nós espíritas, a significação deste trecho é muito importante, porque mostra Jesus agindo como um verdadeiro médium, como se ele estivesse ali dando um passe, transmitindo influências e ao mesmo tempo resguardando o indivíduo de influências negativas que pudessem atingi-lo. E foi assim mesmo que ele fez para nos ensinar, porque nós vimos que depois ele transmitiu este ensino aos apóstolos, ensinou os apóstolos a curarem, mandou-os, como nós sabemos no episódio dos 70, mandou para as diversas cidades, os apóstolos divididos em grupos de 2 para 70 cidades, onde iam socorrer os doentes, acudir os aflitos, curar, afastar entidades espirituais. Todo este episódio nos descreve, naturalmente,
uma atividade de Jesus que coincide perfeitamente com as práticas espíritas no tratamento de sofrimentos decorrentes de influências espirituais. É muito importante, muito significativo para todos aqueles que estudam o Espiritismo à luz do Evangelho, procurando compreender o Espiritismo como uma sequência natural do Evangelho de Jesus, encontrar um episódio como este, rico de ensinamentos e de elementos espiríticos que comprovam perfeitamente a ação espirítica de Jesus na cura dos enfermos. Aí tivemos a palavra de José Herculano Pires sobre mais uma passagem do Novo Testamento. E nós só temos que agradecer a esse lúcido companheiro, grande estudioso da doutrina espírita, nos trazendo, então, mais alguns ensinos. Com isso, chegamos ao final de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que o nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo, pela web rádio Cristo Consolador. Mas você pode assistir o nosso programa a qualquer tempo, acessando o YouTube. Você pode assistir o nosso programa no canal da web rádio Cristo Consolador e também no canal Orientação Espírita. Um grande abraço a você, paz na sua vida, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos todos estarmos de volta, juntos, para compreendermos o Evangelho à luz da doutrina espírita na próxima semana. Paz a você e um grande abraço.